gente, tudo bem? Estamos de volta hoje com a segunda parte do vídeo sobre transtorno de pânico, tá? A gente falou um pouquinho a semana passada de por que ocorre uma crise de pânico, o que é uma crise de pânico. Então, se você não viu, veja, os meninos vão deixar aqui disponível para vocês, tá? E hoje a gente vai continuar falando disso. Oi, João. Oi, Kelly. Tudo bem? Tudo e por aí. Também. A semana passada, João, eu acabei não abrindo muito para você perguntar, mas você pode me parar, tá? Você perguntou já no finalzinho, né? E me para se você tiver alguma dúvida, certo? Certo. O João faz parte aqui da nossa conversa, né? Nós terminamos a semana passada, inclusive, com uma pergunta do João falando sobre ser imaginário ou não ser imaginário, né? Então, sim, as crises ansiosas e as crises de pânico, elas se dão através de medos que são feitos através dos nossos pensamentos, mas que são medos imaginários, né? O nosso cérebro, no primeiro momento, ele não sabe diferenciar se é um medo real ou se é um medo imaginário. Então, tudo vai depender de como esse sujeito encara uma situação. Então, se ele tá, de repente, ele tá diante de uma, sei lá, João, fala aí uma coisa que vai acontecer e que pode me deixar bastante ansiosa. Andar de avião. Andar de avião. Um avião é um clássico para ter crise de ansiedade e de pânico, inclusive, viu? Sei lá, vou andar de avião, é o avião, eu acho que ele vai cair, eu posso ter medo de altura, sei lá, eu já tô com algum processo de luto em andamento, enfim, lá no primeiro vídeo a gente trouxe um pouquinho de tudo isso. E aí, estou diante do avião e começo a imaginar coisas catastróficas que vão acontecer caso eu entre nesse avião. O meu cérebro, ele vai entender que é como se eu estivesse realmente caindo de avião, ou ele vai entender que tem um leão na minha frente, ou uma cobra, ele vai entender um perigo real. É a parte de trás do cérebro que é acionada nesse momento e são partes irracionais, né? Eu tenho dito aqui um pouquinho, não sei se eu já disse aqui no Café e Terapia, João, que eu tô fazendo um curso de umas pílulas de neurociência, né? Mas eu já disse no Instagram que eu tô fazendo. E a gente entende muito como que é os processos cerebrais, né? Na graduação a gente também vê isso, mas aí depois que se forma você fica mais... Então a parte de trás aqui do nosso cérebro é uma parte da nossa irracionalidade. O medo, ele tá lá, né? O medo é uma emoção que tá nesse ponto. Então o cérebro, ele não entende que eu estou imaginando que o avião vai cair. Ele acredita na minha imaginação. E aí ele faz o quê? Ele me coloca num processo automático e natural de produzir adrenalina. Quando o nosso corpo entende que é hora de produzir adrenalina, ele também entende que é hora de fugir ou de lutar, porque tem um perigo. Então lembra que eu falei dos sintomas físicos? Suor, né? Enrijecimento, porque ele começa a se preparar para como que ele vai enfrentar aquilo. Só, gente, que parte do tratamento de transtornos ansiosos é trazer o controle para esse paciente, né? E parte do controle é lembrar ele que antes de isso virar um comportamento meu real, passa pelo meu racional, que é essa parte da frente aqui do nosso cérebro. Então, é na razão que eu tenho uma tendência a aprender a controlar essa crise. É na razão que eu consigo me lembrar que é uma imaginação. Só que na hora que acontece, no geral, os pacientes não estão esperando as primeiras vezes, eles não sabem lidar. E é óbvio que vem do irracional e do jeito que vem, sai, né? Então, sim, o avião vai cair. Então, o corpo está todo pronto ali para uma luta e ocorre todos aqueles sintomas físicos e a imaginação vai tendo mais força e é assim que a crise de pânico acontece. Num segundo momento, porque lembra que a crise tem aí no máximo até 20 minutos, é porque o cérebro sozinho, sem você fazer nada, ele ativa a parte frontal
e ele entende que é falso, ele entende que é ilusório, né? E nesse momento ele automaticamente, como ele liberou a parte racional, ele libera uma espécie de resfriamento, e aí a gente vai voltando. É claro que os reflexos dos sintomas físicos e o medo pode persistir quando a crise acabar, porque aí começa a preocupação, que a gente fala da ansiedade precipitória, né? Você tá pensando lá já na frente, a que hora que vai acontecer de novo? Mas na verdade a crise já passou, o cérebro já dá todos os comandos de não é real, essa pessoa está com medo, mas isso não existe, e aí ele resfria todo o nosso corpo e a gente volta depois de uma crise, e é isso que acontece na nossa mente diante de uma crise de pânico e de ansiedade, mas ela é imaginária, ela não é verdadeira, e o nosso cérebro no primeiro momento ele não tem condições de avaliar isso. Então a gente precisa conhecer esses transtornos. Se eu tenho, eu preciso saber tudo sobre esse transtorno, porque é assim que eu vou aprender a lidar com ele e controlar. João, lembra quando a gente gravou sobre inteligência emocional? Que a gente estava falando do que é emoção, do que é comportamento, do que é sentimento, que não é a mesma coisa, né? Nos processos ansiosos, o princípio é o mesmo, né? Quem não viu, veja aí, porque, por exemplo, o medo, que é o grande ponto dessa questão, e tá até, a gente já falou de medo, porque é muito marcante o medo nesse processo. Ele é uma emoção, né? A agressividade é uma emoção, a fome é uma emoção, né? E é neste ponto da emoção, e a emoção é irracional, ela só vem. Então eu não consigo controlar, não sentir medo, não sentir fome. Isso vem naturalmente. Só que o que eu consigo controlar? Eu consigo controlar depois que passa pelo meu sentimento, e se eu tenho muita inteligência emocional, se eu sei muito sobre mim, de o que está me causando medo, se eu tenho um conhecimento bom sobre o transtorno de pânico, o transtorno de ansiedade que me acomete, eu consigo controlar o comportamento. Então eu não vou conseguir às vezes o paciente, quando ele está aprendendo a controlar, ele fala assim: eu senti quando estava chegando, né? Então ele sentiu a emoção, só que como ele já está bastante familiarizado com aquilo, ele começa, quando ele percebe que vai acontecer, ele já começa as ferramentinhas para ele dar certo, de combater, para que a crise não aconteça mesmo, né? Então é importante falar aí sobre a emoção que a gente não vai controlar. Então veja, eu senti o medo, lembra, automaticamente o corpo, vamos fazer adrenalina, porque a minha pessoa aqui precisa ser protegida, né? Mas eu consigo, percebendo a emoção, controlar o comportamento que eu vou ter a partir dela. Só que veja, igual tá lá no vídeo de inteligência emocional, e é muito importante dizer isso aqui também. Controlar emoção, né? Controlar comportamento vindo de uma emoção de medo não é igual a negar o medo. São coisas diferentes, porque na mídia é muito vendido por aí que inteligência emocional é você estar sempre equilibrado, mas peraí, você não sente medo? Você é de que planeta, né? Então não é igual a negar, não é isso, porque o paciente acometido desses transtornos, ele já nega. Que hora que vai passar, Kelly? Como que faz para parar? Então não é negar, é aprender a controlar, mas para controlar as minhas emoções, eu preciso antes legitimar essas emoções. Eu sou uma pessoa de emoções. Então, não se esqueçam, inteligência emocional não é negar sentimentos ruins, não é fugir de sentimentos ruins, não é fingir que eu sou uma pessoa plena, good vibes todo o tempo, não, viu? Então, responsabilidade aí. E é isso que o ansioso espera, viu? Ele espera uma vida pleníssima ali, sem problemas, e como a gente não tem isso, ele fica ansioso e acaba às vezes tendo crise de pânico.
Os transtornos ansiosos e inclusive o de pânico, eles são transtornos novos, gente, tá? Porque eles são transtornos do mundo atual. O mundo atual nos coloca numa competição muito maior, num materialismo muito maior, numa necessidade de ter bens muito maior, né? Então gera-se muita competitividade, muito consumismo, e tudo isso vai tornando o homem um sujeito mais ansioso. Não é um transtorno antigo, isso é uma doença do mundo moderno, realmente. Então, assim, para uma pessoa com um perfil mais ansioso, com um perfil que tem crise de pânico, são pessoas mais exigentes, são pessoas mais perfeccionistas, logo são pessoas com maior dificuldade de aceitar o transtorno, de aceitar a crise. Então as pessoas, elas começam a negar, né? É muito comum eles falarem para mim: Kelly, mas quando que sara? Que hora que o remédio faz efeito? Que hora? Então eles entendem que magicamente aquilo vai desaparecer, e isso dificulta o tratamento, porque eu sempre falo, para um tratamento eficaz dos transtornos ansiosos, a gente tem uma parte que é minha, da psicoterapia, tem uma parte para quem quer fazer com tratamento medicamentoso, que é do psiquiatra, que vai dar o medicamento, só que tem uma parte muito grande que é do sujeito. Ele precisa compreender que muitas vezes vai ter a necessidade de uma mudança de vida, às vezes drástica, às vezes não tão drástica, mas tem uma parte que é dele, e enquanto ele nega e luta em não aceitar o que está acontecendo, dificilmente a gente tem grandes progressos no tratamento, né? No geral, as pessoas dentro do espectro ansioso são pessoas que desenvolvem coisas incríveis, porque são muito exigentes, né? Muito perfeccionistas, mas também são pessoas difíceis, são pessoas que abrem pouco para mudança, abre pouco para diálogo e quer negociar pouco. São pessoas que não querem sentir dor, né? Então veja, ele está preocupado com o futuro porque ele quer controlar o futuro de um tanto para garantir que ele vai estar bem. Então eu não quero sentir dor. Então medo não é uma coisa que eu quero sentir, né? Então eu nego. Quando eu falo em aceitação, na abordagem centrada na pessoa que é a minha, os pacientes têm uma tendência a achar, então eu tenho que cruzar o braço, né? Por quê? Porque eles não compreendem que quando eu falo em aceitação, eu aceito que eu tenho transtorno de ansiedade diagnosticado por um psiquiatra, eu aceito que eu vou à psicoterapia e que de repente a Kelly ou qualquer outro psicólogo pode me ajudar com as causas e com a compreensão do meu problema, mas e aí eu tô pronta para, junto com essa equipe, fazer as mudanças necessárias para eu viver bem, mas eu tenho que fazer alguma coisa, tem alguma mudança que depende de mim. Então essas pessoas, elas têm mais dificuldade, não são todas também, eu tenho pacientes que entenderam muito rápido, toparam um tratamento muito rápido, e você vê uma luta muito grande para uma transformação, e muitas vezes a gente nem precisa da medicação, a pessoa se envolve em um tanto no tratamento dela, porque ela entende que é para ela entende que perfeccionismo é bom, mas que não dá para ser perfeccionista com tudo, né? Então ela se compromete junto no tratamento, e aí a gente tem ganhos absurdos, muitas vezes sem medicação, sim. Ela topa falar dos sentimentos dela, porque tem muita gente, que não toma um remédio, mas também não vai na psicoterapia porque ela nega os sentimentos dela. Não tem problema nenhum, eu vivo bem, eu tô incrível, eu faço exercício, eu como bem, porque a gente vai falar disso também mais pra frente, né? Eu faço tudo, então eu vou sarar aqui na força da mentalização, né? E nega os sentimentos bases. E isso também atrapalha o tratamento, porque o ansioso, ele tem esse perfil aí mais complicadinho de lidar. Então, por essas pessoas serem assim, como eu acabei de descrever, após uma crise de pânico ou uma crise forte de ansiedade, elas têm um sentimento muito grande de vergonha, elas têm um sentimento muito grande de impotência. Tem muito paciente que fala: Kelly, eu me sentia fraco, eu achava que as pessoas iam me julgar uma pessoa fraca, né? Porque ter medo
é coisa de fraco, lembra que a gente nega as nossas emoções? Então, são pessoas que se sentem muito impotentes, são pessoas que e tem uma tendência a deprimir muito grande, né? E aí, se a gente evolui de uma crise ansiosa para uma depressão, a gente já está falando de crise de chance de morte. Então, veja, a importância de tratar, a importância de abaixar um pouco as suas armas e permitir o tratamento. Não é fraqueza buscar tratamento, não é impotência diante de um mundo com tanta pressão e com tanta imposição, né? E com tanta necessidade de me provar, eu precisar de tratamento, mas não, elas se sentem desmoralizadas, né? Tem paciente que fala, dá uma sensação de que todo mundo sabe e de que todo mundo está falando. A crise pode acontecer em qualquer lugar, então sim, ela pode acontecer num lugar público e para essas pessoas isso é muito difícil. Então elas passam a negar veementemente, eu não quero ter crise, por quê? Porque eu não posso passar essa vergonha, porque as pessoas não podem achar que eu sou fraco, eu não sou impotente, eu não falhei. Então vira um combo, acho que uma bola de neve de negatividade e de emoções ruins e de sentimentos ruins que acaba fazendo o quê? Gerando mais ansiedade, que gera mais ofegância, que gera adrenalina, que gera crise. Então acaba virando uma bola de neve contra a própria pessoa, tá? Então é preciso pensar sobre tudo isso para que a gente possa ter eficácia nos tratamentos para vocês. Então é isso, gente. Não saia daí. Segunda-feira que vem a gente volta. Nós vamos falar sobre a família, os amigos, como que essa pessoa se posiciona depois que ela descobre o que está acontecendo com ela. Então a semana que vem a gente tem mais sobre transtorno de pânico. Fiquem aí conosco. Curta, comenta, compartilha. Divide aí com as pessoas que vocês sabem que precisa. Um beijo e até semana que vem. Tchau, 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 João. Tchau, Kelly.